Aleluia. Bom dia. Bom dia, grupo Adoração, o grupo do coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor, pela manhã de Portugal, na Europa. Aleluia. Um beijo no coração de todos vocês. O pessoal que está no grupo Adoração, Europa, Portugal. Que Deus abençoe. Que Deus possa ministrar o coração de vocês que estão aí. É uma alegria muito grande no nosso coração. O Adoração do Brasil recebe vocês com muito amor, com muito carinho. Amém? Eu sou Rita Bittencourt e hoje, dia 6 de outubro de 2016, Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Amém? Vamos deixar Deus falar conosco, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, amanhecer já na presença do Senhor, amém? Hoje eu vou contar uma historinha. A nossa palavra vai começar com uma historinha. Aliás, essa semana foi uma semana de muitas mudanças, de muitas atitudes e posturas que eu tive que tomar, e os administradores do grupo Adoração também. E eu hoje conversando com uma amiga, a Flávia Porfírio, que é minha amiga querida e minha irmã em Cristo, que também está no Adoração, ainda não é administradora. Nós estávamos conversando sobre a vida, né? Sobre as nossas vidas. Ela falando sobre ela, eu falando sobre mim. E eu falando para ela que teria que ser assim, por prioridades, irem eliminando, né, as situações. E ela falou assim, pois é, como uma amiga minha diz, a vaquinha. Aí eu disse, sabe de uma coisa? O Senhor me deu já a palavra de amanhã. A vaquinha. Então eu vou contar a história da vaquinha para vocês, amém? Um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com o seu jovem discípulo, quando avistou de longe um sítio de uma aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos, também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar, sem acabamento, casa de madeira, os moradores, um casal de 3 filhos, tudo vestido com roupas sujas e bem rasgadas. Aproximou-se do senhor, que parecia ser o pai daquela família, e perguntou, neste lugar não há sinais de pontos de comércio? Nem de trabalho? Como vocês sobrevivem? Calmamente veio a resposta, meu senhor, temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte nós vendemos, ou trocamos na cidade mais próxima por outros gêneros de alimentos. Com a outra parte fazemos queijo, coalhada para o nosso consumo e assim nós vamos sobrevivendo. O mestre agradeceu a informação, contemplou o lugar por uns momentos, despediu-se e foi embora. No meio do caminho, em tom grave, ordenou ao fiel discípulo, pegue a vaquinha, leve até o precipício e empurre-a lá para baixo. Em pânico, o jovem ponderou ao mestre que a vaquinha era o único meio de sobrevivência daquela família. Percebendo o silêncio do mestre, sentiu-se obrigado a cumprir a ordem. Assim, empurrou a vaquinha morro abaixo, vendo-a morrer. Essa cena ficou marcada na memória do jovem durante alguns anos. Certo dia, ele decidiu largar tudo o que aprendera e voltar ao mesmo lugar para contar tudo àquela família e pedir perdão e ajudá-los. Quando ele se aproximava,
avistou um sítio muito bonito, todo murado, árvores floridas, carro na garagem, crianças brincando no jardim. Ficou desesperado imaginando que aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e ao chegar lá foi recebido por um caseiro simpático, a quem perguntou sobre a família que morou ali há alguns anos. Continuam morando aqui, respondeu rapidamente o caseiro. Surpreso, ele entrou correndo na casa e viu que era efetivamente a mesma família que visitara antes com o mestre. Depois de elogiar o local, dirigiu-se ao senhor, que era o dono da vaquinha, que havia morrido. Como o senhor conseguiu melhorar esse sítio e ficar tão bem de vida? A resposta veio com entusiasmo. Tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que aprender a fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E completou feliz. Assim conseguimos conquistar o sucesso que os seus olhos veem agora. Que coisa linda! Que aprendizado! Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Por que contar que um mestre levou o discípulo e foram visitar um sítio do povo pobre, só tinha uma vaquinha, aí ele pegou a vaquinha, mandou o menino jogar a vaquinha no precipício, ela morreu, e depois de anos, o discípulo, com culpa no coração, foi lá, voltou lá para pedir perdão e ajudar a família. E contar que foi ele que jogou, porque o mestre mandou. E quando ele chegou, ele se deparou com uma prosperidade muito grande, né? E já tinha até caseiro, inclusive, né? Então, ele perguntou, como você conseguiu sem a vaquinha? Ele falou, tínhamos a vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante, nós tivemos que aprender a fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem nós sabíamos que tínhamos. E completou a frase dizendo assim, conseguimos conquistar o sucesso que seus olhos veem agora. Então, todos nós temos a nossa vaquinha, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa mente, né? E no Ministério Adoração não tem sido diferente, né? Essa semana foi uma semana de jogar a vaquinha. Segunda-feira nós multiplicamos, eu contei para vocês, quem ouve a palavra todos os dias, eu contei para vocês que foi muito difícil. Nós ficamos com uma saudosidade, uma melancolia no coração, porque estava muito bom, né? O grupo estava entupido, mas a administração era uma e todas trabalhavam no mesmo grupo. E com a multiplicação, cada uma foi jogada a vaquinha precipício e teve que ir para uma região do Brasil. E isso, as meninas falavam e no fundo meu coração também estava melancólico e saudoso, né? Eu também estava sentindo muita falta delas. Mas o Senhor confirmava no meu coração que era essa a vontade dele, o propósito dele, que nós avançássemos, que nós tomássemos conta do Brasil e que nós alcançaríamos também as outras nações. É a promessa do Senhor para nós. E firmada nessa promessa, eu tomei posse e eu obedeci, mesmo sentindo muita dor, mesmo sentindo muita melancolia. E ontem, foi um dia muito difícil para mim também, porque nós abrimos o Adoração Europa em Portugal. E eu estava em vários grupos, eu tinha muitos grupos onde eu postava a palavra, né, da Rita Bittencourt. E Deus começou a falar para mim, sai. E o primeiro grupo que eu entrei, que por um acaso nós nos conhecemos, no grupo da Palavra do Dia da Bispa Virgínia, porque eu gravei um áudio, ela me reconheceu pela voz,
a pastora Ângela, que mora lá na região Nordeste, no Rio Grande do Norte. E nós criamos um laço de amizade, de amor fraternal, amor de irmãos em Cristo. E o grupo dela me adotou com muito amor. E o Adoração também adotou a pastora Ângela com muito amor. E ela continua no nosso grupo, Adoração, desde o princípio. Então, desde o princípio, eles acompanham a história e o avanço do Adoração. Inclusive, o versículo que tem no post que eu fiz, no banner, foi o pastor Odaí que profetizou sobre a minha vida. Um dia eu entrei no grupo, eu disse assim: pessoal, o que vocês gostariam que fosse ministrado por Deus? Qual seria a vontade do grupo Deus falar? Aí na mesma hora o pastor Odaí, que é um profeta de Deus, ele entrou no grupo e disse assim: ô varoa do Senhor, logo no princípio, eu era crua de tudo, assim, eu não tinha nenhuma, zero de experiência. Varoa, deixa Deus te usar, o Senhor manda te dizer que é para você abrir a sua boca, que Ele te dará as palavras, não é para você ficar perguntando o que o povo quer, não. Você tem que perguntar o que o Senhor quer para o povo. Aí, a hora que ele falou isso, meu coração, sabe, veio uma alegria muito grande. É como se Deus estivesse me dando uma direção. E eu comecei a chorar e agradeci. Falei, aleluia, eu recebo essa palavra. E a partir de hoje, nunca mais eu fiz isso. Eu posso até fazer um dia se o Senhor mandar. Mas nunca mais eu perguntei a vontade do povo. Eu pergunto a vontade do Senhor para o povo. E ele me deu, aí sempre que Deus deu uma palavra para ele sempre ministrou no meu reservado para mim. Assim como outros companheiros ministeriais, né? Tem a missionária Maida, que eu amo muito, que é aqui de Rondonópolis, de Mato Grosso mesmo. Tem, olha, eu não posso falar nomes porque são tantos que Deus tem colocado na minha vida, que tem nos ajudado, né, no Ministério Adoração, que eu não posso falar nomes porque eu iria pecar. E também a equipe, né, de administradores e administradoras, que está enorme. Então, eu nem me lembro mais o nome de todos. Muitos foram tirados, Deus mandou tirar, e muitos foram levantados. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Eu saí de todos os grupos, mas como eu tinha a pastora Ângela, eu tenho a pastora Ângela e o pastor Odaí como mentores, como pai e mãe na fé, assim, e eles também, um amor muito grande pela minha vida, pelo ministério. Eu falei já, né, que o versículo que eu tenho no meu banner foi o profeta Odaí, que profetizou na minha vida, e quando eu fui fazer o banner, né, não por vaidade, foi por causa de plagiarem o meu áudio, eu fiquei esperta, aprendi a falar o meu nome no áudio, né, e também colocar o meu banner na hora que eu publico, né, as palavras que o Senhor me dá. Né. Eu publico para o Brasil e agora para fora do Brasil, mas as palavras o Senhor tem me dado. Então não é justo também as pessoas pegarem o áudio e editarem e plagiarem. Isso é crime. Então isso também foi uma coisa que eu aprendi. Por isso o banner, viu? Não é vaidade, não é querendo me aparecer. É para que as pessoas saibam da onde está vindo, aonde é a fonte que o Senhor tem dado essa palavra. E ontem foi o dia em que eu entrei no grupo deles e fiz um áudio, postei a palavra, né, do dia, o banner, e fiz um áudio me despedindo deles, agradecendo e dizendo que eu queria sempre estar perto deles. E que eles não me deixassem, mas que eu precisava sair, que foi um comando de Deus para a minha vida, que eu precisava ir. Eu tinha que jogar essa vaquinha. E
Aí eu pedi pro grupo, né, me dar tchau. Falei, me deem tchau, eu vou ficar aqui até vocês me darem tchau. Muitas pessoas falaram muita coisa linda para mim no reservado. E o pastor Odair e a pastora Ângela gravaram um áudio me abençoando, profetizaram na minha vida, no Ministério da Adoração. A pastora disse que Deus, o Espírito Santo, já tinha revelado para ela que chegaria o tempo que eu iria ter que sair, que eu ia ter que... Porque Deus multiplicaria o ministério como a areia do mar. Como Deus me prometeu desde a minha conversão. E agora Ele começa a cumprir. E a hora que eu saí, gente, do grupo, eu fiquei mais umas 4 ou 5 horas lá. Toda hora eu ia lá, porque eu tinha que abrir o Adoração Europa. E eu ficava lá e ficava olhando se tinha mais alguém, se eu conseguia ver mais alguém. E chegou a hora que Deus falou assim, vai lá e joga a vaquinha. E eu fui lá e saí. A hora que eu saí, me deu um desespero tão grande, tão grande. Eu comecei a chorar compulsivamente. Porque doeu, mas foi necessário. E eu chamei ela no particular. Falei, pastora, tá doendo demais, tá doendo demais, tá doendo demais, tá doendo, eu não aguento, tá doendo. E ela ministrou meu coração e falou. Pastor Odair também profetizou de novo sobre a minha vida. Falou, filha, é assim mesmo. Teu tempo deu. Quem sabe a gente não se encontra em outro grupo. Quem sabe o Senhor não prepara um congresso para você no Rio Grande do Norte. Toma posse, creia. Né? E ficou no meu coração o cheiro. Porque eles se cumprimentam com o cheiro lá no Nordeste. Na região Nordeste, no Rio Grande do Norte. Eles não falam um beijo no seu coração. Eles falam um cheiro. Né? E o cheiro da pastora Ângela na minha vida era muito importante ouvir um cheiro no seu coração, cheiro, 2 cheiros, 3 cheiros. E os membros também do grupo faziam isso. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou viver sem esse cheiro, né? Sem o cheiro deles. Eu joguei a vaquinha. E aí eu senti também o que as meninas, né? O que as meninas se queixaram no primeiro dia. Poxa, eu estou sentindo muita falta. Né? E eu firme e forte, mas eu estava extremamente abalada também. E ontem foi outro dia que eu me abalei muito. Então, todos nós temos a nossa vaquinha, gente. Porque é gostoso. É gostoso demais. Eu e tu e eu. Não tem aquele grupo ali que você aprende a amar e ser amado, que te acolhe, que te ama, que te dá cheiro todo dia, toda hora. E aí Deus fala, não. Joga a vaquinha. Tem outras coisas. Você precisa avançar. E foi o que eu fiz. Né? Pela fé. Como o pastor Odair falou, pela fé, filha. Pela fé, tenha fé. Então, e a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Até agora você contou uma historinha e está contando a historinha do adoração. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala em Romanos 12:2, meu amado e minha amada, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Está em Romanos 12:2. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Transformando-se pela renovação da sua mente. A minha mente é do Espírito Santo de Deus. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Então a gente não tem que se conformar e nem se amoldar aos padrões do mundo. Deus não nos chamou para isso. Lembra da palavra que eu ministrei sobre Babel? Que Deus teve que espalhar a língua. Teve que confundir as línguas para poder espalhar o povo. Não está muito diferente hoje em dia. E eu tinha uma vida que eu pensava assim, o meu negócio sou eu, e o meu marido, e eu, e meu marido, e eu, e meu marido, e eu, e meu marido. Eu tinha uma vida fechada. Eu ainda falava, meu casamento é blindado, minha vida é blindada. Eu só queria saber da minha família. Gostava das pessoas? Gostava. Tinha comunhão? Tinha. Mas o meu negócio era o meu esposo e eu e ele. Deus me tirou desse comodismo, foi quando nasceu a adoração. Aí, no adoração, Deus me tirou do comodismo de estar no mesmo grupo, entupido, cheio em quantidade e perdendo a qualidade por conta de a gente não dar conta de cuidar de todo mundo. E na hora que a gente teve que jogar a vaquinha, doeu demais. Mas a palavra de Deus nos promete para que sejam capazes. Olha, para que nós sejamos capazes de experimentar. Povo de Deus, vamos começar a experimentar e comprovar. É mais do que provar. Nós vamos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha, para a tua vida, para a vida do adoração, para a vida do viverei pela fé, que é o grupo que eu sei que eu amo tanto. Depois tem em 1 João 3:2, que o Senhor também me deu essa palavra, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabendo que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Né? Então, 1 João 3:2 fala isso, que nós precisamos saber que cada passo que a gente dá, a gente vai chegando mais perto de Jesus e vai reconhecendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para mim e para a sua vida, amém? Isaías 43:19 diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. 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 Amado, amada, o que o Senhor quer falar com você e comigo nessa manhã? Dói perder a vaquinha que dá leite, que te sustenta, mesmo na escassez. Mesmo que, às vezes, a gente está numa vida tão miserável, a gente pensa tão pequeno, a gente não tem noção do que Deus tem e preparou para nós, para aqueles que o amam. E a gente vive num conformismo, a gente vive numa mesmice, a gente se acostuma a viver daquela forma. E quando você sente que é o momento de jogar a vaquinha, porque Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, e Ele vai te mostrar coisas que você não tinha noção. Potencial, capacidade, unção, ousadia, intrepidez, que você não sabia que existia dentro de você, porque você ficava só confiando na vaquinha. Coloque a sua confiança em Deus. Eu tenho aprendido isso. Se você tem um chamado, se Deus tem um propósito na sua vida de te fazer prosperar em todos os aspectos e sentidos, larga a vaquinha.
Dói, dói. Porque é bom ter a vaquinha, é muito bom. É uma segurança cega. É uma segurança cega. Porque um dia a vaquinha ia morrer. Um dia ela morreria. Mas a gente acha que é eterno, para sempre. Não é. Hoje, quando a gente joga a vaquinha, a gente sabe que aí sim a gente vai tomar posse do que é eterno. Que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa ministrar o seu coraçãozinho, como Ele tem ministrado o meu, como Ele tem ministrado a administração do adoração, como Ele tem ministrado outros ministérios, onde eu ministro a palavra. Amém? Vamos largar nossa vaquinha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa palavra sirva para um novo tempo, uma mente renovada, para que você também possa experimentar o novo de Deus na tua vida. Eu abençoo a sua vida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Um beijo no seu coração, da Rita Bittencourt. Eu amo vocês. Eu amo vocês.